Aleluia. Você está feliz essa noite? Você está com expectativa, amém? Valeu, grupo Louvor. Você pode tomar o seu assento. Hoje nós estamos encerrando essa série. Vamos falar sobre o reino de Deus, sobre você viver também no reino de Deus, mergulhar nisso. E sabe, o reino de Deus não é algo de visível aparência, mas é algo de muito poder. Aleluia. O reino de Deus ele é tão real, mas tão real, é mais real do que as notícias que vão sair amanhã no jornal, mas é tão real que interfere no natural. É algo sobrenatural que muda as circunstâncias naturais. O reino de Deus é algo tão poderoso que aquilo que o homem diz que é impossível, Deus diz que é possível através da manifestação da sua glória e do seu poder. E sabe, eu falei isso há um tempo já aqui atrás, mas eu queria trazer esse breve resumo, essa introdução, falando um pouco sobre as dispensações. A Bíblia, ela tem a primeira dispensação que é Deus no Antigo Testamento, que a gente vê Deus fazendo tudo, Deus se manifestando através de coluna de fogo, Deus provendo maná fresco para o povo no deserto, Deus falando, Deus orientando, tudo gira em torno de Deus, é aquela nuvem, Deus manda Moisés falar, bater a rocha, Deus coordenando tudo, e a dispensação de Deus no Antigo Testamento. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, vem a dispensação do Filho, que é de Jesus, e aí você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo sendo feito através de Jesus. Jesus vem à terra, Jesus é batizado. João Batista, ele fala sobre a vinda de Cristo. E ele fala, né, que para o pessoal se arrepender, porque o reino estava próximo. A gente vai ver isso aqui também, vou ler alguns versículos sobre isso. E é bem interessante que quando Jesus é batizado, uma pomba, né, representando o Espírito Santo, desce do céu e uma grande voz diz: esse é meu filho amado, que tem muito prazo, tem muito prazer. Ou seja, Deus estava testificando de que realmente era o Messias que estava ali na terra. Agora Jesus passou pelas mesmas tentações e provações que eu e você passamos todos os dias, porque ele veio destituído de sua glória. Diga assim: Jesus veio destituído de toda a sua glória. E daí você possa dizer: pastor, era fácil demais para Jesus, ele era filho de Deus, você também é filho de Deus, e é fácil demais para você também. Aleluia. Então Jesus, ele foi destituído de toda a sua glória, e ali ele vai se consagra, passa 40 dias no deserto, jejuando, orando, glória a Deus, aleluia. E ali depois de 40 dias ele é tentado pelo diabo, ele resiste, ele vence o diabo em todas as esferas. E ali ele começa o seu grande ministério, começa operando ali curas, prodígios, milagres e maravilhas. E aí quando Jesus ele vai, morre, né, ao terceiro dia ele ressuscita. E os discípulos ficam meio assim, né, poxa, eles, não, mas eu preciso subir, porque se eu não subir, não vai descer um paracleto, não vai descer um espírito para passar a habitar dentro de cada um de vocês. Seria muito bom Jesus estar vivendo com a gente 100%, mas ele não poderia estar presente em vários ambientes. E aí vem um plano da redenção, algo maravilhoso, algo que o diabo não esperava. Eu creio que é o checkmate de Deus. E aí quando Jesus sobe aos céus, um cordeiro imaculado, santo, um sangue puro, aleluia, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem não ter fraquejado em nada. Quando ele apresenta esse sangue lá em cima e ele intercede por nós, Deus ele envia o seu Espírito e passa a habitar dentro de cada um de nós. E a gente vê lá no livro de Atos, o grande dia do Pentecoste, onde foram vistas línguas como que de fogo, e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E sabe, a partir do momento que a gente fala sim para receber Jesus como Senhor e Salvador, o reino de Deus passa a habitar dentro de mim e de você. Um reino que não permite faltas. Um reino que não permite doenças. Aleluia. Vou repetir isso para você. Um reino que não permite faltas. Um reino que não permite doenças. Um reino que não permite você viver cabisbaixo. Sabe por quê? Porque se a gente vê que Jesus ele era alegria, que Jesus era cura, era a manifestação da glória de Deus aqui na terra, eu e você nós devemos manifestar, temos a obrigação de manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. Eu sei você, mas enquanto a guitarra tocava, enquanto o Luiz estava aqui salmodiando ao Senhor, que presença gloriosa, que coisa maravilhosa. Mas sabe que a gente não pode ficar somente na expectativa disso acontecer no domingo, na quinta. Mas sabe, o reino de Deus passa a habitar dentro de você, e essa mesma manifestação, e até maior, você pode almejar e desejar na sua casa. E ali você começar a cantarolar coisas ao Senhor, falar que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para sempre, que a misericórdia do Senhor te cobre todos os dias. E você começa a cantar ao Senhor, mesmo que desafinado. Aleluia. Eu lembro que eu passei uma situação na minha vida, e eu entrei no banheiro e comecei a cantar. Cara, eu até toco direitinho, mas para cantar eu canto mal. Até fiz aula de canto já há um tempo, mas não deu muito certo não. E quando eu cantava, o diabo disse: rapaz, tu tá cantando muito feio. Mas eu precisava provar para mim que aquela música ali tinha que penetrar no meu coração naquele momento ali. Eu precisava mostrar ali para o meu corpo, para as minhas emoções, de que eu estava confiando em Deus, mesmo estando destruído por dentro.
Então, isso é o quê? É a demonstração do reino de Deus. É você saber que perante as adversidades que se levantam dia após dia aqui nessa terra, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Eu não sei você, mas vai chegar o grande dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está chegando esse grande dia. A gente está vendo aí rumores de guerra, a gente está vendo o amor se esfriando, a gente tem visto muita desgraça aqui na terra e a gente sabe que em breve a trombeta vai soar. Em breve nós vamos ceiar na grande ceia celestial. Então, queridos, não vamos esperar também, porque tem muito crente que está assim, viu, pastor Charles? Esperando chegar o grande dia para manifestar o reino de Deus. Não. Você não precisa viver um inferno para depois chegar no céu, não. Você pode viver o céu aqui na terra. E o que é isso, pastor? É você botar para fora toda a essência de Cristo. Deus, quando ele criou o homem no jardim do Éden, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele soprou. Através desse sopro, a ciência relata que um dos contatos da entrada do DNA, do contato, assim, para algo que entra pelo seu nariz, pode ter contato com o seu corpo e mexer com a sua saúde. A gente viu isso com o corona também, através do nariz. E Deus, ele sopra o fôlego de vida no homem e o homem passa a ter o mesmo DNA de Deus. Mas veio o pecado, mas veio o Cristo. Tinha um pecado, mas veio a justiça de Deus. Um Cordeiro Santo e imaculado. E eu quero me ater um pouco aqui a falar um pouco sobre Jesus, para a gente entrar nisso aqui. E aí vem a dispensação do Espírito Santo, como eu falei para você, a gente vê lá a partir do livro de Atos, e é a dispensação que nós estamos vivendo até hoje. E daqui a pouco, se você ainda não aceitou a Jesus, você vai ter essa rica oportunidade de aceitar Ele hoje como Senhor e Salvador da sua vida, porque a vida não acaba quando fecha o caixão. Aleluia. Ali é somente uma passagem. Glória a Deus. E nós somos seres eternos. E aí, graças ao sim que você deu já para Jesus, você pode viver o reino de Deus dele aqui na terra e você tem um lugar garantido na eternidade. Amém? Mas quando Jesus veio para cá, para a terra, destituído de toda a sua glória, Jesus começou a andar manifestando milagres, prodígios e maravilhas. E os judeus, eles começaram a ficar contentes, porque os que criam já sabiam que era o Messias, outros estavam duvidando, e eles acreditavam que Jesus ia estabelecer um reino terrestre. Diga comigo, terrestre. Eles acreditavam que Jesus ia vir porque o Império Romano estava sentando o pau nos judeus. Os judeus estavam comendo o pão que o diabo amassou. Então existia o domínio do Império Romano que colocava violência, batia nos judeus, reclamava com os judeus, injustiçavam os judeus, acusavam de falsas coisas, tinha esse preconceito, colocavam também pesados impostos sobre os judeus, tinha a discriminação e o preconceito. Os judeus, eles eram frequentemente, como eu falei, discriminados e sofriam preconceito de outros povos. Eles eram acusados e caluniados sem nem ter feito nada. Então, vinham as perseguições, e aí quando vinham as perseguições, eles levavam os filhos, levavam os povos, batiam nos judeus, e aí quando Jesus vem, eles começam a imaginar, poxa, vai acontecer algo diferente. Vai ser colocado aqui algo que vai sobrepor o Império Romano. Mas vem Jesus, um soldado de Deus, sem arma. Eita! Mas causou uma grande turbulência quando Jesus nasceu na terra. Porque os reis foram entrar lá e aí eles cumprimentam Herodes. Aí diz, não, porque a gente seguiu uma estrela. E tudo indica que nasceu o rei dos reis. Aí Herodes diz assim, nasceu. E Herodes meio que sem entender, mas também não queria perder o seu reinado. Aí Herodes diz assim, vocês vão lá presentear, quando vocês acharem, presentearem, voltem para cá e me digam onde eles estão, onde a família está, que eu também quero ir lá presentear. Só que aí Deus fala, o anjo fala através de sonho com os reis, você pode ver isso em Mateus 2, e os reis, eles entendem que aquilo ali era uma cilada. E Herodes fica muito bravo e manda matar todo mundo que era abaixo de quê? De 2 anos. Veja a perseguição que estava acontecendo para não se implantar essa bonança que eu e você carregamos, que é o reino de Deus em nossas vidas. E ali Herodes manda matar toda criança, e ali José recebe aquela orientação, e eles vão e se afastam. Mas se cumpre aquilo que está escrito em Isaías 9,6, que diz assim, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Garantia do shalom de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Shalom de Deus, eu gosto da tradução do pastor Humberto, que diz assim, nada quebrado, tudo no lugar. Aleluia. O shalom de Deus sendo manifesto na sua vida.
através do nascimento de Cristo, através do dia que você reconheceu que Ele é o seu Senhor e seu Salvador. E Ele fala assim, olha, não haverá fim. É uma paz que excede todo entendimento, mas que não vai ter fim. Não é uma coisa assim que você, vou fazer isso e pode ser que acabe. Não, não terá fim. Aleluia. E aí ele continua falando sobre o trono de Davi no seu reino para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E note que Jesus ele é o unigênito do Pai. Eu peguei essa definição de unigênito do grego, ela significa monógenes, que diz o único do seu tipo. E ele tem outra tradução que diz assim, único em relação à sua espécie. Jesus ele veio realmente trazendo aquilo que tinha nos céus para ser manifesto aqui na terra. Então Jesus ele começou a ver que o povo tinha pecado. E o povo chegava para ele e dizia, seus pecados estão perdoados. Sem ter nenhum trono físico. Mas o rei estava aqui na terra. O rei habita dentro de mim, dentro de você. Aqueles que aceitaram Jesus têm um reino de Deus habitando dentro da sua vida. E é bem interessante que ele carregava isso. E como eu citei para você, né, 1 Pedro também fala sobre isso. Põe para mim, foco, por favor. Estou usando a ACF, tá? 1 Pedro 1,18, enquanto eu vou falando aqui com você. Mas é algo muito maravilhoso, porque Jesus ele passou, na realidade, por tudo aquilo que eu e você passamos todos os dias. Mas Jesus ele sabia que ele carregava algo de especial. Se você for fazer o rema, você vai ter uma matéria chamada Aliança de Sangue, e você vai aprender um pouco mais sobre isso, sobre a questão da gestação de Maria, que não teve nenhum contato, não teve nenhum toque ali do sangue de Maria com o sangue de Jesus. Até no seu nascimento, né? Não teve isso, porque Jesus nasceu totalmente puro e permaneceu totalmente puro. E aí na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, a gente vê isso, que ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Pode passar? 19. Mas, no verso 19 diz assim, mas, você está acompanhando aí na sua Bíblia? Então, na sua Bíblia tem dizendo assim, mas pelo precioso sangue de Cristo. E é isso que eu quero falar, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele foi totalmente puro e santo. E sabe, meu irmão, o reino de Deus se manifestava através da vida dele. E eu quero chamar a tua atenção para a vida que você tem vivido dia após dia. Porque você carrega algo muito poderoso. Amém. Aleluia. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Diga assim, você carrega algo muito poderoso. Olha para o outro irmão que vai pagar o teu lanche hoje. Amém. Pagar a tua janta. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o JPN. Olha a galera de JPN aí que chegou. Aleluia. Então diz assim, você carrega algo muito precioso. Então, os discípulos que andavam com Jesus viam os milagres, prodígios, maravilhas, via ele ressuscitando mortos, perdoando os pecados, via ele encarando os fariseus, viam tudo. Mas eles ficavam imaginando que Jesus ia sobrepor o Império Romano, ia construir grandes palácios, iam colocar uma grande cadeira, que Jesus ia ter uma coroa, ia sentar. E aí Tiago e João começam com uma brincadeira ali, né? Começa com uma brigazinha ali, dizendo, dá para você colocar, os filhos de Zebedeu, dá para você colocar aí um do lado direito e um do lado esquerdo, para a gente sentar aí, para ficar junto aí do Senhor aí, achando que ia ser algo terreno. Aí Jesus vai e traz aquela orientação para eles ali. Mas o que me chama a atenção é que desde quando Jesus pisa na terra, desde quando João Batista vem anunciando que é chegado o reino dos céus, ele vai falando uma coisa muito interessante que eu acho que você vai lembrar, que ele sempre está falando assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você for para Mateus 13, fala imensas parábolas. Jesus cita várias parábolas naquele capítulo, você pode ler durante a semana em casa, pode estudar um pouco sobre isso. E ele vem trazendo, o reino dos céus é como, o reino dos céus é como, e ele vai manifestando ali, vai trazendo vários tópicos, várias parábolas, trazendo orientação e instrução para os seus discípulos. Isaías fala sobre isso também, dizendo que algumas coisas vão ser faladas através de parábolas, alguns mistérios vão ser revelados. Mas eu quero, se a Foco puder me ajudar, abrir em alguns textos aqui rápido, só para a gente ver isso. Em Mateus 3:2, puder colocar, vai ser Mateus 3:2, depois Mateus 4:7, depois Marcos 1:15. Mateus 3:2 diz assim, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Mateus 4:17,
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Marcos 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no quê? No Evangelho. Você quer a manifestação, meu irmão, do reino na tua vida? Uma vida de arrependimento precisa. Um cuidado. Eu compartilhei com Priscila há uns 20 dias, uns 15 a 20 dias atrás, porque está passando tão rápido o tempo, né, que a gente às vezes se perde. Mas foi até numa segunda-feira, eu estava cansado. Aí um cliente ligou para mim, rapaz, preciso que você venha aqui na empresa amanhã de manhã. Eu disse, não, vou, tá tranquilo, chego aí. Aí ele disse, agora vem um pouquinho mais tarde, assim, vem 8h30, porque vai ter o devocional. Aí eu disse, pô, que bacana, né? Devocional, então vou chegar aí. Aí cheguei lá 8h30, tava tendo devocional. Aí entrei, fiquei sentado lá na minha quietinho, tudinho. E aí, por uma questão de instruções, começaram a falar algumas coisas, daqui a pouco eles começaram a falar, porque a gente é pecador. Aí eu disse, eita Deus, não deu oportunidade não. Você não é pecador não, meu irmão. Você que aceitou Jesus, você é uma natureza recriada. Você é filho de Deus. Você não brinca com o pecado, não. Eu já falei isso uma vez aqui e volto a falar. Você não tem que se orgulhar do teu passado, não. Você tem que ter vergonha do seu passado. Porque já passou. Se a Bíblia fala que Deus joga os pecados da gente lá no mar do esquecimento, se nem ele lembra, por que você está lembrando? Não, pastor, mas é porque é uma questão que todo dia acontece. Então aqui, ó, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aqui Jesus está falando de algo, e aí tem uma tradução do escritor Dallas Willard, que ele fala assim, que essa palavra próximo é egiquem, e quer dizer que na realidade não é que está próximo, é que o reino de Deus já chegou. Uma das traduções diz assim, olha, o reino de Deus ele já chegou. E é tanto que Jesus, quando ele vai para uma sinagoga lá em Lucas 4, você pode abrir comigo lá rapidamente, Lucas 4:16. E diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ou seja, deu a mamão com açúcar ali para Jesus. E aí, quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se e olhou aos olhos de todos que estavam fitos nele na sinagoga. Então começou a dizer, hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Então ele vinha dizendo, olha, se arrepende porque o reino está próximo. A gente vê o Dallas falando, dizendo que o não é próximo, é porque já tinha chegado o reino de Deus naquele momento. E Jesus ele vem e testifica, ele diz, olha, aquele que foi profetizado por Isaías, hoje se cumpriu, eu estou aqui para isso. Então, queridos, Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E quando ele subiu aos céus, ele não levou não, ele mandou um paracleto, o seu Espírito, que passou a habitar dentro de mim, dentro de você. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para desfrutarmos desse reino dia após dia é nos arrepender. Nós somos filhos, podemos falhar, mas não devemos viver como pecadores. Aleluia. Porque João Batista fala, né, João Batista cita, né, não sou nem digno de tirar as suas sandálias, de algo tão poderoso que era carregado do céu. Que ele sabia que ia vir o Messias, que ia trazer a essência de Deus de volta à terra. Ia resgatar os oprimidos, ia libertar aquele povo que estava cativo, que estava preso. E sabe, querido, muitas vezes por conta dessa brincadeira com o pecado, você se esquece que é filho e quer viver uma vida como se fosse um pecador. Voltando à sua antiga natureza. Mas o reino de Deus já está dentro de você. Não é um reino, como eu falei, de visível aparência, mas é algo muito poderoso que transforma a nossa vida, que transforma qualquer situação que nós estejamos passando. É um reino que eu falei que não permite faltas. É um reino que não permite nenhuma opressão do diabo sobre a tua vida. Aleluia. Vou falar isso para você que está vindo em meu espírito. Nesse dia que eu estava passando por esse período na minha vida, essa situação, o Deus falou comigo, se você precisa reagir, precisa cantar. Eu comecei a cantar algo no banheiro, querido. Eu lembro que eu cantei uma música do pastor Eliezer. E eu comecei a cantar, e sabe quando você vai cantando sem força? Assim você vai
E eu comecei a cantar alto de propósito, mas sabe quando você fica meio que, até o ritmo estava estranho, aquilo tudo, mas eu estava mostrando para Deus de que minha dependência estava nele. Eu estava mostrando para o diabo de que ele estava tentando atacar de qualquer lado, porque ele é como um leão que ele fica bramando. Mas ele não pode tocar na gente, não. Agora, se o leão dá um grito e você fica com medo, se correndo, não. Então, muito cuidado como você tem reagido perante as adversidades, porque o reino de Deus ele se faz presente na sua vida. Ele te fortalece naquela noite que você acha que está sozinho. Ele está com você quando você até tem alguma crise de ansiedade, síndrome do pânico. Lembra que existe um sangue que foi vertido na cruz, que já libertou você, que já purificou você, que te salvou. Note que Jesus ele fala aqui, olha, a proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Ei, meu irmão, não é porque todo mundo no teu trabalho toma esse remédio que tu tem que tomar, não. Sabe, pastor, para trabalhar nessa empresa, olha, todo mundo que já passou aqui pegou atestado, teve que tomar essa medicação. Meu irmão, a pôr em liberdade os oprimidos. Você não é mais um, não. Você é o filho de Deus. Você é nova criatura. Você foi lavado e foi comprado pelo sangue precioso de Cristo na cruz do Calvário. O pastor fala muito isso, pastor Colano, né? Você não é o vermezinho de Jacó, não. Mas se apodere disso, meu irmão. Se apodere das escrituras, se apodere dessa palavra. Coloque a palavra para dentro para se tornar rema na sua vida. Não queira ter só o conhecimento, não, mas quando espremer você, tem que sair aquele que está dentro de você, que é a sua essência. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai e fala, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado. Não que vai pagar sua janta, mas o outro mesmo, volta lá para o outro. E diga assim, somos peregrinos em uma terra que não nos pertence. E aí, como nós somos... Tem uma frasezinha que a gente usou numa série aqui, que eu acho muito maravilhosa, que diz assim, somos seres sobrenaturais vivendo experiências terrenas. Eu quero que você imagine agora esse exemplo, né? O nosso apóstolo Guto uma vez deu esse exemplo de um embaixador. E eu achei muito interessante isso. Que o embaixador, ele vai representar o quê? O seu país. Priscila uma vez tem uma amiga dela que tinha um embaixador na família, era bem interessante, porque ele já tinha rodado alguns países, e por mais que o país seja de uma classificação inferior, né, ali uma questão de escassez no país, mas pelo fato do embaixador estar ali, ele não vive de acordo com a cultura daquele país. Ele vive de acordo com a cultura do seu país. Então o que acontecia? Ela comentou uma vez, na troca de experiência com a amiga dela, ela disse assim, chegava recurso de avião, porque faltava às vezes coisa no mercado lá. Era um país, eu não lembro qual foi o país, mas era um país miserável mesmo assim, em termos de condições. E aí ele estava lá vivendo com a sua família. E dizia assim, não tinha coisas no mercado, então chegava o recurso de avião do seu país, porque aquele embaixador, ele não podia passar nenhum tipo de necessidade, porque ele estava representando aquele país naquela nação. Não pode faltar nada para mim e para você, daquele que está na região celestial. Porque eu e você, nós estamos representando o céu aqui na terra. Vou falar mais uma vez para você, não pode faltar nada daquilo que tem no céu. Nada daquilo que tem no céu. Nada daquilo que tem no céu, para a minha vida e para a sua vida. Porque nós estamos representando o céu aqui na terra. Porque o reino de Deus habita dentro de mim, dentro de você. Note que o embaixador, quando ele vai, né, vamos supor, um embaixador brasileiro, ele vai para a Venezuela, ele não fala a língua da Venezuela, o espanhol. Ele fala a sua língua. E quem quiser entender ele, que se adeque. Porque ele está na embaixada brasileira e ele não vai se adequar aos padrões desse mundo. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso, em Romanos também. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela edificação da vossa mente, para que sabeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Você não pode pegar, como fala na Bíblia, de pegar uma candeia,
lamparina e colocar um balde em cima para apagar aquela luz. Que não vai produzir nenhum resultado. Mas tem muito crente que está como um sal insípido, que não serve para nada. Porque tem se amoldado aos padrões desse mundo. É como se você tivesse ganho um bilhete na Mega Sena e você não soubesse que tinha ganho. E ficasse o tempo todo, rapaz, estou precisando de dinheiro, com um bilhete premiado no bolso. E era só ir na esquina ali e fazer aquele saque. Tem muito crente vivendo dessa forma. Senhor, tu sabes. Tem coisa, irmão, que a gente não vai dizer a Deus que Ele sabe, não. Tem coisa que Deus quer que somente a gente declare. Esses dias eu estava estudando sobre isso, eu estava meditando sobre isso. Porque às vezes a gente faz umas orações que termina sendo até incrédulo nessas orações. E assim, Senhor, eu declaro que está acontecendo tudo perfeito. Senhor, eu creio que está acontecendo tudo. Crê nada, meu irmão. Quem crê não fica fazendo oração duvidosa, não. Quem crê declara. Senhor, está tudo perfeito. Está tudo organizado. Está tudo no lugar. Não é, Senhor, se for da tua vontade, vai dar certo, vai acontecer. Não, Deus já disse em sua palavra. Então a gente não faz uma oração duvidosa para mostrar que a gente é da fé, ou não vou fazer essa oração aqui para tocar a Deus. Não, a gente não toca a Deus com as nossas orações assim, não. A gente toca a Deus com fé. A gente toca a Deus declarando aquilo que a gente quer. A gente toca a Deus com pulso firme, mostrando a Ele que a gente sabe todos os nossos direitos que está na palavra. Então muitas vezes acontece isso do crente, ele fazer aquelas orações. Senhor, tu sabes. Senhor, usa tal pessoa. Se fulaninho falar comigo, eu sei que é da tua vontade. Oxê, não se garante não, é? Sozinho não é? Deus, Ele quer ver fé no seu coração. Existem pessoas que estão passando por algumas coisas aqui, que Deus está esperando somente você declarar. Agora, é declarar, não é você abrir a boca e... Não. Feito um cãozinho com medo, não. Né? Mas declarar de você abrir a boca e você rasgar mesmo o verbo. Certa feita, o pastor teve um culto aqui. E eu estava indignado com a situação, irmão. Estava indignado. E eu saí daqui, Priscila foi comprar um lanche com o pessoal para ir lá para casa. E eu cheguei em casa com raiva do diabo nesse culto. Peguei microfone, peguei a televisão. Benihim, Filadélfia, 2005. Botei para tocar na hora. E eu rasguei o verbo naquele dia. Eu não quis nem saber de vizinho. Eu morava no prédio de 3 andares. Eu acho que até o pessoal da torre do lado estava ouvindo a gritaria que foi lá dentro de casa naquele dia ali. Mas eu rasguei o verbo mesmo. Eu disse, Senhor, vai acontecer. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura você falou, vai acontecer. E comecei, querido, botando para fora e declarando com fé. Não foi cobrando a Deus, não. Foi dizendo a Deus que eu acreditava que Ele ia fazer aquilo na minha vida. Que Ele já tem feito aquilo na minha vida. E tem algumas pessoas que estão precisando fazer isso, sabia? Chegar em casa, se for o caso, até pegar umas contas, botar no chão, subir em cima, dar uma dancinha, sapatear, dar um risozinho, se arrepender porque adquiriu essas contas aí atrasadas e começar a declarar. Em vez de ficar sem dormir, eu aconselho você a fazer isso. Porque ficar sem dormir não vai pagar elas, não. Agora dá uma dancinha em cima delas, apontar o dedo para o diabo, dizer, Satanás, tire seus pés daqui, tire suas patas imundas, apontar o dedo para a doença e dizer, eu repreendo você na autoridade do nome de Jesus, você não tem nenhum poder, você não tem nenhum domínio sobre a minha família, sobre os meus filhos. Aleluia, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita dentro de mim, vivifica meu corpo dia após dia. Sabe, meu irmão, pode ser que esteja doendo, pode ser que você não consiga nem abrir a boca direito. Mas até aprendi com a Juliana Borba. Ela batia no marido dela, dizia, abre a boca e declara fé, que eu não estou conseguindo falar não, mas fala no meu lugar. E você vai começar a falar e você vai começar a sentir algo diferente dentro do teu quarto, dentro do teu carro, dentro da tua casa. Daqui a pouco, quando você menos esperar, querido, há uma manifestação da glória de Deus e do reino de Deus de maneira formidável. Mas tem muitos que estão assim, que se 70% dos brasileiros estão endividados, né? Eu tenho que ser também. Eu tenho que ser um dos 70, pastor. Não se amolde aos padrões desse mundo. E aí, continuando, nós somos peregrinos numa terra que não nos pertence, mas não precisamos viver aqui uma escassez, esperando e almejando aquele grande dia. Mas nós devemos já viver como embaixadores de Cristo. E aí você pode abrir comigo lá em 2 Coríntios 5:19.
2 Coríntios 5,19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Ou seja, você é filho. Amém? Ele não te imputa o pecado e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos o quê? Embaixadores. Quem tem isso aí, embaixadores, na sua versão na Bíblia? A versão ACF é assim: que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Então olha para quem vai pagar a tua janta agora. Diz assim: como um grande embaixador dos céus, você não pode viver de qualquer forma. Aleluia. Enche a bola dele aí, diz mais uma vez: como um grande embaixador do céu, você não pode viver de qualquer forma. Olha para outra pessoa aí e diz assim: como um grande embaixador do céu, você não pode viver de qualquer forma. Olha para quem está atrás de você. Eu quero que isso marque a sua vida, que grave você como um grande embaixador do céu. Sacode essa pessoa aí. Você não pode viver de qualquer forma. Aleluia. Fecha teu olho e diz assim: como um grande embaixador do céu, eu não posso viver de qualquer forma. Aleluia. Então, quando a doença bater, meu irmão, como um grande embaixador do céu, eu não aceito essa doença na minha vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim e vivifica o meu corpo mortal. Aleluia. Deus é bom? A gente vai para Mateus 6, capítulo 6, versículo 32. Mas quero dar um parâmetro para você. No capítulo 6 de Mateus, a gente vê Jesus trazendo grandes ilustrações, grandes ensinamentos para os seus discípulos. Jesus orienta no começo do capítulo como você deve dar esmola. Jesus fala como nós devemos orar. Jesus fala sobre jejum. Jesus fala sobre você saber ajuntar tesouros. Amém? Ajuntar os tesouros certos. Jesus fala sobre Mamon, que é o Deus da riqueza. Jesus fala sobre ansiedade. Aí depois ele fala sobre tudo isso, sobre orientar, sobre tudo isso, né? Capítulo 6 também está a oração do Pai Nosso, você vai ver lá. Aí no verso 32, ele fala assim: porque estas coisas procuram os gentios, de certo, vosso Pai Celestiais bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Pode passar? Aí no 33 ele fala assim: mas buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu já falei aqui na igreja, acho que até a última vez que eu preguei eu falei essa frase, falei lá nos homens. Acho que foi o John Wesley. E quando ele tinha muita coisa para resolver no dia, ele acordava mais cedo para poder orar, para saber como resolver aquelas coisas. Geralmente a gente faz isso, né? A gente acorda mais cedo para sair mais cedo para poder resolver as coisas melhor. Mas ele não, ele acordava mais cedo para orar um pouco mais, para saber como resolver aquela quantidade de demanda que tinha maior para o seu dia. Sabe o que é isso? É buscar primeiro o reino de Deus. Existem livramentos que Deus proporciona para a gente que a gente nem sabe. Quantos creem nisso? Quantos creem? Levanta a mão para você crer mesmo. Oxe, JPN crendo. Tá tudo com sono, JPN mesmo. Tudo correndo lá em Campina Grande e com sono aqui. Existem livramentos que Deus nos proporciona que a gente nem sabe. Então, às vezes, quando não sai, como manda o figurino, como a gente planejou, que tal a gente agradecer a Deus? Aleluia. E tem dia que a gente programa tudo. Aí amanhã deu tudo errado. 2 da tarde deu tudo errado anterior a 2 da tarde. Que tal parar e agradecer a Deus? Se a gente diz que Deus tem um controle de todas as coisas, se a gente crê e confia nisso, por que ao invés de abrir a boca para reclamar, passar a agradecer a Deus? Pode ser que Deus tenha te livrado, meu irmão, da peste. Deus tenha livrado você de tomar um prejuízo maior. Deus tenha livrado você de um acidente. Deus tenha guardado você de algo. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. E aí ele fala: mas buscais, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí você pode ler o capítulo 6 em casa, junto com Mateus 13 também. Fica de tarefa aí para você meditar durante a semana e aprender um pouco mais sobre isso. Mas, querido, buscar o reino é colocar o reino em primeiro lugar. Não é esperar que ele vá cair no seu colo, não. Está falando de buscar. Uma ideia de você se movimentar, de ir. Né? Ligar para Cláudio, Cláudio, vamos sair, vou buscar a tua aí. Eu vou ficar em casa esperando o Cláudio vir? Não, porque eu falei o quê? Que iria buscar. Jesus está dizendo assim, ó, vai buscar. Uma ideia de esforço, de você abdicar de algo. E ele ainda dá a tônica, né? Primeiro, ou seja, antes de querer fazer qualquer coisa, busque o reino. O Rick Renner, quando esteve aqui no Brasil, a gente esteve lá em Campina Grande, ele falou algo muito poderoso. Ele disse, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu dou bom dia ao Espírito Santo. Ele diz, eu não pego no meu celular, nem falo com a minha esposa. Eu dou bom dia ao Espírito Santo, oro e leio a Bíblia. Aí depois ele disse, depois eu faço umas flexões, e aí eu vou pegar no celular e vou tomar meu café da manhã. É muito de nós, até eu mesmo. Mas eu acordo no hábito, na força do hábito, a gente pega primeiro o quê? O celular. Entenda. Seria melhor, e é melhor, buscar primeiro as coisas do reino de Deus. Você acordar a mente fresca, você orar ao Senhor. Né? Júlio, algo maravilhoso, Júlio acordava às 5 da manhã para jogar videogame, porque era o momento do sossego, né, dos homens. E tem filhos em casa, né, Júlio? Aí o menino quer jogar também, não dá para você jogar os dois, então o Júlio acordava às 5 da manhã, aí ele foi testemunho aqui. Agora às 5 da manhã eu acordo para poder ler a Bíblia, meditar na palavra, porque é um período que a casa está em silêncio, está tranquilo. Essa semana Deus tratou comigo, né? Falou comigo assim, me orientou. Eu estava saindo para trabalhar e o Espírito Santo disse assim, vá orando em línguas. E aí eu fui orando em línguas no carro, dirigindo, tá orando. E aí o Senhor, por algo específico, diz, ora. Eu ora, vai, ora, vem, orando. Aí ligaram para mim, atendi, depois desliguei, continuei orando. E aquele negócio, você ora em línguas é bom, mas é bom quando você tem algo em específico, um momento de intercessão, alguma coisa, Senhor, nada, só ora. Nesse dia, querido, eu levei um prejuízo, que eu fiquei desnorteado. E aí o pessoal, quando eu cheguei no trabalho, lá, o pessoal, e tu deixasse passar isso? Eu disse, deixei, não sei como é que foi. A Priscila ligou pra mim, comentei com a Priscila fez, mas tu não falou nada. Eu disse, rapaz, eu não sou de confusão, mas eu fiquei tão tranquilo, aquilo ali, naquela situação, naquele dia. E aí eu voltando para casa na terça-feira de noite, eu disse, rapaz, foi a oração em línguas que não me deixou. Sabe aquele negócio que eu podia ter feito algo naquele momento ali, naquele prejuízo que a gente teve, e eu podia estourar, querido. E o pessoal sabe que eu sou evangélico, sabe que eu sou pastor, e eu podia ali difamar o nome do Senhor. Eu podia agir de uma maneira errônea. Mas Deus foi me preparando. Disse, vai orando, eu fui orando. Confesso a você que eu fiquei um pouquinho desnorteado quando eu saí. Na hora do prejuízo, ninguém esperava o prejuízo que a gente levou, não esperava aquilo ali. Deus recompensou já, graças a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Foi restituído, mas eu fiquei pensando assim, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mandou eu ir orando. Eu podia ter muito bem hoje, ter que baixar minha cabeça e chegar lá para pedir perdão pela minha maneira de se comportar, que teria sido errado. Amém? Porque se você ofendeu alguém, xingou alguém, falou mal de alguém, a gente não pede perdão na casa da gente, não. A gente pede perdão à pessoa. Já passei por uma situação parecida com essa. Eu fui no hospital com Priscila e a gente estava precisando de um atendimento mais acelerado. E aí eu vi que o pessoal estava fazendo corpo mole. E aí nesse dia eu estava um pouco nervoso. E aí eu estourei com o pessoal. Depois que eu estourei, eu vi que eu estava errado. E aí Senhor, me perdoa ter tratado meus irmãos ruim. Não. Voltei lá na recepção. Gente, quero pedir perdão. Hoje o dia não estava legal com a cabeça, então peço desculpa a vocês. E saí pedindo perdão de uma por uma. Ficou com vergonha, pastor? Muita vergonha. Mas tinha que ser lá e tinha que ir lá como um bom homem de Deus. Primeiro como homem e depois como homem de Deus. Então a gente não pode viver de qualquer maneira, porque o reino de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Então Mateus 11:12. Então se você tratou alguém mal, até serve como uma injeção agora, não é uma vacina não, uma injeção mesmo. Para qualquer um. Se você tratou alguém mal, você vai lá e vai pedir desculpa a essa pessoa. Não, pastor, eu já me arrependi aqui do coração. Não, você vai lá pedir ela. Se você tem contato com ela, vai lá pedir ela.
Amém? Não tratou mal lá? Então vai lá e peça perdão também. Glória a Deus, aleluia. Fecha parênteses, vamos voltar para cá. Mateus 11:12 diz assim: desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. E aí quando eu vi esses textos, né, eu ficava pensando, força, né? Ficava imaginando, ficava com a espada, alguma coisa assim do tipo. Mas deixa eu trazer essa orientação para você, essa explicação. E que essa palavra original do grego ela é interpretada de diferentes maneiras, mas a tradução dela não é na violência, mas é uma determinação, é um esforço, é uma dedicação sua de buscar o reino de Deus. E aí o pessoal pensa, tomar da força, não. É uma determinação, é você bater o pé e dizer assim, eu vou fazer isso. O apóstolo Paulo fala, eu esmurro meu corpo, até Cristo ser formado em mim. Ele está dizendo assim, não é que ele vai ficar batendo no corpo dele, não. É que ele diz assim, eu reduzo meus prazeres lícitos que nós temos, lícitos. Estou falando de ilícito não, estou falando lícito. Eu reduzo meus prazeres lícitos para poder Cristo ser formado na minha vida. E aqui esse esforço que está falando aqui, dessa questão da força, é justamente isso, é de você realmente abdicar das suas próprias vontades para você buscar o reino de Deus. De coisa lícita, de ilícita pelo amor de Deus, né? Você já sabe que não pode contar cometendo nenhum erro desse tipo. Amém? E eu quero começar a finalizar com você essa noite. Jesus ensinava por parábolas, mas tem um texto que você deve bem conhecer, está em Mateus, capítulo 19. Pode abrir lá. Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse, bom mestre, que farei eu para conseguir a vida eterna? Né? Em outros evangelhos fala também que é um homem rico, né? Se for ver em Lucas, fala de um homem rico. Pode passar? E disse-lhes, por que me chamas de bom? Não há nada bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Pode passar? Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, pode passar? Honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pode ir. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Pode passar? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Pode deixar o versículo aí que a gente vai continuar. Quero só abrir um parênteses aqui, porque muita gente às vezes distorce essa mensagem que está sendo falada, esse texto que está sendo falado, dizendo que o rico não pode entrar no reino dos céus. Mas não, Jesus estava orientando ele, porque Jesus estava percebendo que a confiança dele estava naquilo que ele possuía. E muitas vezes nós estamos assim, confiando naquilo que nós temos em nossas mãos. Confiando na nossa sabedoria, confiando no nosso próprio entendimento, confiando no nosso orgulho, no nosso ego, confiando, achando que sabemos demais das coisas, sem consultar Deus. É isso que ele está dizendo aqui, Jesus. Não é porque o cara tinha dinheiro que tinha que desfazer todos os bens, as posses, as propriedades, né, que fala que ele tinha, não. Não é isso não que Jesus queria, não. Jesus estava só mostrando a ele que ele tinha que abdicar daquilo que ele tanto adorava. Daquilo que era um bezerro de ouro para ele ali. Daquilo ali que ele guardava, daquilo que era a confiança dele. O Mike Murdock, não sei se alguns devem conhecer, o cara é milionário. Americano, a casa dele foi filmada com um helicóptero, para você ter noção, né? Hoje tem uns drones, mas na época, antigamente, foi filmada com isso. E Deus chegou para ele e mandou ele se desfazer de todo o seu dinheiro, porque ele estava depositando a confiança dele no dinheiro. E ele saiu ofertando em ministérios, saiu ajudando instituições de caridade, e chegou um certo momento na vida dele, que ele guardou $30.000. E ele disse, Deus, vou deixar guardado esses $30.000, porque caso tenha alguma emergência, eu tenho um dinheiro para poder, minha família,
ter um acolhimento. Né? Ele falou até uma questão de saúde. Ele disse, caso precise de algo relacionado à saúde, a gente tem um suprimento guardado. E Deus disse para ele, quanto mais você quer se tornar independente, quanto mais você quer se tornar dependente do seu dinheiro, mais você se torna independente de mim. E ali Mike entendeu, ele pegou todo aquele dinheiro, raspou sua conta, e ele ofertou aquele valor. Sabe, queridos, Deus nunca deixou faltar na vida dele, ele disse que teve uma colheita abundante, mas ele disse que o ensinamento, ele precisou passar por aquilo para ser ensinado, de que a confiança dele não tem que estar no financeiro, naquilo que ele possuía, mas sim em Deus. E muitas vezes a gente quer depositar nossa confiança na nossa sabedoria. A gente quer depositar nossa confiança na nossa formação acadêmica. Aleluia. Sabe, meu irmão, Deus pode pegar você, sem nenhuma formação, e colocar você em lugares altos. Lógico, é necessário você se esforçar, você estudar tudo isso. Mas não limita a Deus, não coloca Deus dentro de uma caixa. Eu falo muito isso, né? E eu gosto de falar assim, porque às vezes as pessoas ficam, não, porque, pastor, eu já tenho 2 anos de empresa, então tudo indica que eu vou receber uma promoção, aí vai melhorar as coisas. Não, não é a promoção que melhora as coisas, não. É Deus que melhora as coisas na sua vida. É a confiança em Deus e na sua palavra. Então Jesus diz a ele aqui, por favor. Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Pode passar? E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode passar? Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E aí muita gente distorce isso, mas eu creio que você entendeu bem essa noite que Jesus quis falar aqui, através, não foi uma parábola, isso foi uma história mesmo verdadeira, tá bom? Não foi Jesus parafraseando nada, nem revelando nada, mas foi Jesus ensinando aos seus discípulos. E aí ele fala que entrar um rico no reino dos céus. Pode passar? E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí eu pergunto a você, não tira não, por favor, deixa aí. Eu pergunto a você, o que é a tua riqueza que você tem depositado a sua confiança? Que às vezes não é nem no financeiro. Às vezes é em algum parente. Às vezes é no teu patrão, no teu chefe. Às vezes é, como eu falei, é no teu ego, no teu orgulho. É um pouco forte isso que eu estou falando, querido, mas é uma realidade. Deus, ele criou a gente e ele deseja que a gente seja totalmente dependente dele. Como eu falei para você, o reino de Deus habita dentro de nós e é manifesto através de nós, não permite faltas, não permite doenças. Mas muitas vezes nós depositamos nossa confiança mais nas coisas terrenas do que em Deus. E aí a gente não está manifestando o reino de Deus. Às vezes a gente fica realmente criando amuletos. Permita essa expressão. Amuletos. Situações em nossa mente, onde a gente tira a nossa dependência de Deus e passa a depender do homem. E maldito o homem que confia em outro homem. Um reino de paz, justiça e alegria. Habita dentro da gente. Mas muitas vezes fazendo como aquele filho pródigo, que tinha tudo de bom e do melhor, e abdicamos para buscar coisas aí fora. Como o John Wesley fazia, querido, eu oriento você. No dia que tiver mais coisas para resolver, busque primeiro o reino de manhã. Acorde mais cedo. Entenda que a sua dependência, o fôlego de vida, quem dá é Deus. Essa semana a gente foi ver Gabriel, né? Fez a ultrassom, viu Gabriel. E eu conversando com o médico, eu disse, rapaz, na tela um negócio desse tamanho, o menino está desse tamanho, 6 centímetros ainda. E a gente vendo os órgãos, ele, o coração, bexiga, tudo certinho assim, mostrando na ultrassom, a gente conversando. E eu disse, que perfeição. Quem é que dá o fôlego de vida? A mim e a você. Quem é que permite a gente acordar amanhã? É Deus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Queria colocar uma imagem para explicar a você isso, dessa questão do camelo passar
por uma agulha, que aí os irmãos ficaram pensando numa agulha, um negócio pequeno, um camelo. Não. Fica tranquilo que vem a explicação agora. Tá dando para ver bem? Se puder apagar só uma, por favor, Pedro. É uma ilustração, tá? Lógico que creio que não era assim, mas assim, era assim a ideia. À noite os portões eram fechados das cidades. E a agulha, porta pequena. Os viajantes chegavam de noite. Os camelos vinham carregando coisas, bastante coisa. E o camelo ele não conseguia passar em pé por essa porta, nem com aquele que ele estava carregando. Então, para os viajantes entrar com seus bens, com os despojos, com tudo aquilo que eles tinham, ele precisava ou descarregar o camelo, e depois fazer com que o camelo se ajoelhasse. Note que já é mais difícil, porque o camelo era alto, grande, porque os portões estavam fechados, porque de noite, para evitar qualquer ataque surpresa, qualquer tipo de invasão. Então Jesus está dizendo assim, olha, é mais fácil um camelo, o cara tirar todo o peso de cima de um camelo e fazer com que o camelo se ajoelhe para passar por aquela porta, do que um rico entrar no reino dos céus, do que uma pessoa que não é dependente de Deus entrar no reino dos céus. Era um esforço. Sabe o que requeria aqui do cara? Uma simplicidade. Dizer, não, beleza, eu vou descarregar e eu vou precisar carregar esse peso para dentro da cidade agora, para passar por essa porta. Requer o quê? Humildade. Por mais que ele quisesse, não, mas não dá para ele entrar não dá para ele passar não, isso aqui não. E era assim, quando você lê agora o texto, você vai entender melhor, né? Que eu acho que alguns irmãos ficavam imaginando uma agulha e um camelo, meu Deus do céu, como é que é isso? Não, é só para você entender bem. Então, não tinha como um camelo passar. Então o cara decidia, ou ele dormia do lado de fora com o camelo e seus bens, correndo risco de ser assaltado, de ser salteado ali, de levarem as coisas, ou ele tinha que tirar todo o peso do camelo, tentar fazer com que o camelo se ajoelhasse para passar ajoelhado ali, que nem é uma coisa tão fácil. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhum filme, o camelo de joelho. Eu acho que era bem difícil isso, eu acho que era bem trabalhoso. E aí Jesus traz essa orientação. Pode pôr de novo lá o texto, por favor? Eu já mesmo digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pode passar? Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Pode passar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Porque não é algo terreno a nossa salvação. Nem é algo que foi conquistado com prata ou com ouro. Não é algo que você consegue comprar com as suas obras. É algo gratuito da graça de Deus e divino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Em Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não é de vós, é dom de Deus. Nem vem das suas obras para que ninguém se vanglorie. O proprietário, né, o dono do camelo, ele precisava se desapegar ali das suas riquezas, das suas patentes. E talvez ele pudesse chegar, o portão estava fechado. Se ele quisesse entrar, ele tinha que ser humilde, simples ali. E ter aquilo ali. Então, tinha que ter uma humildade ali, se ajoelhar ali, se esforçar para isso. E uma das coisas que tocou muito enquanto eu estudava sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre você viver no reino de Deus, é você ser limpo, puro e humilde de coração. A gente não via Jesus sendo sensacionalista. A gente não via, né, como eu falei, Jesus com uma espada na mão, com nada desse tipo. Simples, puro, manso e humilde. A gente só vê Jesus um pouquinho assim, mais esquentado, quando ele chega no templo. Mas todo o templo passivo, né? A gente trouxe, Júlio, o livro O que Faria Jesus, não? Trouxe esse? Vamos ver se tem, eu acho que tem aí O que Faria Jesus, esse livro é bem interessante, esse título. Mas, mediante as circunstâncias que vão se levantar no dia a dia, como Jesus se comportaria e como você se comportaria se Jesus estivesse fisicamente do seu lado? Então, meu irmão, dia após dia nós precisamos manifestar o reino de Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes, sabe? Muitas vezes a gente dá lugar à carne. Querido, eu já errei, como eu falei para você, já errei e fui lá, me arrependi, pedi perdão, tudo. Mas eu não posso persistir naquilo. Hoje eu já sei. Já fui várias vezes para o hospital com Priscila e às vezes está demorando. Fica tranquilo, porque aprendi. Relaxa, vai estar tudo certo, vamos ficar tranquilo.
Porque muitas vezes a pessoa que está ali atendendo ali, o atendente, o garçom, o frentista, o guarda, às vezes ele está lá atendendo, aconteceu alguma coisa na vida dele ali e você nem sabe. Às vezes Deus quer usar você para dar um abraço naquela pessoa, mas você está tão irado que você não consegue nem escutar Deus. Está comigo? Às vezes Deus quer usar você, mas você está tão impaciente, tão no automático, que Deus termina olhando para você e diz, rapaz, não tem nem como orar por cuidar ali daquele cara através da vida de Daniel. Eu sou muito automático, eu sou muito prático. E às vezes eu preciso realmente me aquietar. Às vezes, Senhor, o que é para fazer mediante essa situação? Porque às vezes a gente vai tão no automático, tão na nossa força, na nossa vontade, que às vezes Priscila liga para mim. Aí diz assim, por que tu não faz desse jeito? E às vezes eu vejo que é o cuidado de Deus falando para ela falar para mim. Amém, homens? Às vezes Deus vai falar através da sua mulher para a sua vida, amém? Glória a Deus. Vai dizer, não sabe de nada, tá aí em casa, eu tô aqui na rua, não. Amém, meu amor. Eu vou repetir mais uma vez, as mulheres perderam a grande oportunidade de dar um glória a Deus, aleluia, de sapatear. Mas muitas vezes Deus vai usar a sua mulher para falar, amém? Para falar com você, para trazer orientação da parte de Deus para a sua vida. Porque não é uma só carne? Então escuta, homem. Se a tua mulher parou o que estava fazendo, não, mas só fica com o menino. Passa o dia com o menino para tu ver como é tranquilo. Passa o dia para tu ver. Passa 2 dias. Não, já passei um, pastor. Passa 2, passa uma semana todinha dentro de casa para tu ver o oi piscando sozinho. Olhando assim, a mulher guerreira, rapaz. Então, muitas vezes Deus vai usar a sua mulher para chegar e falar coisas para você, para Deus tratar o seu coração, para Deus orientar você. Porque muitas vezes você está tão no automático que você não está nem tendo comunhão com Deus. E tua mulher está em casa lá, está orando ao Senhor, está lavando os pratos, escutando um hino, um louvor que tu não está escutando. E Deus vai tratando ali com ela. E ela vem e a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Aleluia, homens. Glória a Deus. Pode parar de beliscar. Tá bom já. Brincadeira. Mas nós homens precisamos realmente, às vezes, ser humildes. Isso também é a manifestação do reino de Deus. É entender que tem momentos que a gente não vai saber tudo e Deus vai usar pessoas para nos instruir. E pode ser nossa mulher, pode ser nosso filho. Amém? Muitas vezes, né, e como sempre o mundo fala, segue o teu coração. Mas para a manifestação do reino de Deus, não é seguir o nosso coração. É negar as nossas vontades e buscar a orientação com Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esmurrar o corpo, né, até Cristo ser formado, ele fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque ele sabia que tinha coisa que era permitido, que ele podia fazer, mas tinha coisa que realmente Deus queria que ele abdicasse do que era lícito para poder Cristo ser formado na vida dele. E não sei qual vai ser a orientação que Deus vai te dar, mas eu creio que Deus vai te dar alguma orientação para você se tornar mais dependente dele, você confiar mais nele, você manifestar o reino dele aqui na terra. Aí muitas vezes Deus vai pegar coisas que são lícitas e pedir para você abdicar. Muitas vezes é 1 hora de sono, como o Júlio falou uma vez. Às vezes pode ser que seja um gasto seu e aquele gasto com a sua família se torne um investimento em oferta. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso é o quê? Manifestação do reino de Deus também, querido. Porque muitas vezes Deus vai falar com você e aí você vai abdicar de algo que é lícito para poder Cristo ser formado na sua vida e você cada dia mais está com essa dependência por Deus. Amém? Para finalizar, a manifestação do reino de Deus requer santidade. Obrigado pelo amém, Gilmara. Eu vou dar mais uma chance para você dar um amém. Requer santidade. Amém. Porque tudo foi conquistado pela graça. Mas a gente não pode pegar essa graça e viver uma vida de desgraça. O pecado tem que ser um deslize do crente. Não tem que ser uma vida pecaminosa não, do crente, não. O pastor Claudio falou isso aqui nos últimos 2 domingos. E eu sei que você está bem abastecido sobre isso. Se você faltou, assista lá as ministrações no nosso canal da igreja. E o pastor falou muito sobre isso, sobre essa falsa graça que muitos têm pregado aí fora. Muito cuidado, porque tem sido uma desgraça. Muito cuidado mesmo. Então, uma vida de santidade, de santificação. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, querido, esquecendo do teu passado.
vivendo o presente para um futuro, porque esse é o reino de Deus através das nossas vidas. Então, muito cuidado. Uma vida de santidade. Você homem, você mulher, você adolescente, jovem aí, busque a santidade. Se você faz algo que é escondido, já está errado. Ah, ninguém pode, se não for uma surpresa, beleza? Mas você está fazendo escondido, está fazendo algo que ninguém pode ver, que ninguém pode saber, que tem que falar baixo, que tem que ter um arrumadinho, que tem que pedir um favor a alguém. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Isso pode destruir a minha vida e a sua vida. Amém? Então, olha para a pessoa mais linda que está ao seu lado. Amém? Tem uns irmãos que estão olhando para mim. Tem calma, cara. Olha para quem está ao teu lado aí. Faz não, eu fico constrangido. E diga assim, viva consciente de que você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Viva consciente que nós somos seres sobrenaturais, vivendo experiências terrenas. Viva consciente de que somos embaixadores de Deus aqui na terra.